Gente querida, que legal podermos estar aqui para mais um Devocional Diário. Olha, é muito bom ter a sua companhia todos os dias aqui no canal do YouTube da Paróquia Ferabras. Aproveite para se inscrever no canal, ative lá o sininho para receber todas as notificações. Também deixe o seu like e, se você quiser, deixe o seu comentário sobre o devocional do dia de hoje. Como é bom ter você aí do outro lado. E o versículo do Antigo Testamento, conforme as senhas diárias para hoje, é lá de Daniel 3, 17 a 18, que nos diz: se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. Mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. No Novo Testamento, temos o versículo de Atos 4:20 que nos diz: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Queridos e queridas, Daniel, ele é lembrado, ele é conhecido por sua coragem e por sua fidelidade ao Senhor. Nabucodonosor ergueu uma estátua e queria que todos adorassem aquela estátua, inclusive o povo de Deus. Porém, Daniel era um irmão fiel, até rimou. Daniel acreditava, tinha a convicção do primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Daniel sabia que não deveria adorar aquela imagem nem qualquer outro Deus, mesmo que fosse punido por isso. Então vem a ameaça dele ser jogado na fornalha ardente. Sim, ser jogado numa fornalha porque se nega a acreditar no Deus que o rei Nabucodonosor está propondo que se creia. Ou seja, não havia tolerância religiosa. Ou acreditava na estátua e nas coisas que o rei acreditava, ou você era condenado então à fogueira, como então é o caso de Daniel. Mas Daniel, mesmo assim, permanece fiel, também um irmão corajoso, mas ele sabe que a salvação não está nele. Ele tem convicção de que se ele for jogado na fornalha, não é ele mesmo que irá se salvar. Mas ele, dentro então desta fornalha, ele será salvo não pelo seu poder, não pelas suas capacidades, mas através do poder de Deus. E ele sabe, Deus pode me salvar, como não pode me salvar. Mas Deus não deixa de ser Deus, salvando ou não salvando. E nós conhecemos a história, claro, então Daniel foi salvo. Tem também lá a questão da cova dos leões, onde ele também ficou lá no meio dos leões e os leões não o atacaram. Isso serviu aí de grande sinal do poder e da presença de Deus e da fidelidade desse irmão, que veio às circunstâncias adversas, veio a acusação, mas ele não desistiu de testemunhar do seu Deus, que é o único e verdadeiro Deus e Senhor. Por isso, Atos também vai nos dizer: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Os primeiros apóstolos estavam vendo grandes sinais e grandes manifestações. Acabou de acontecer Pentecostes. Antes disso, Jesus subiu ao céu. Antes disso, Jesus havia ressuscitado. Antes disso, Jesus tinha morrido na cruz. E podemos ir indo, conhecendo toda a história de Jesus. São coisas que eles viram pessoalmente. Nós temos acesso a esse testemunho através da palavra. Os olhos dos apóstolos, dos discípulos,
nos comunicam aquilo que eles viram, e nós vemos aquilo que eles viram através, por exemplo, da leitura da palavra, do livro de Atos, que é o primeiro livro, então, de história da igreja. E eles testemunharam, viram com seus próprios olhos, ouviram com seus próprios ouvidos muitas coisas do agir de Deus. Deus que venceu a morte, Jesus que ressuscitou, subiu aos céus, o evento de Pentecostes, onde se inicia, então, a igreja. E eles não podem ficar quietos, embora que o Império Romano quisesse os calar, assim como Nabucodonosor lá no Antigo Testamento, no período de Daniel. Essa mensagem dos discípulos, dos apóstolos, incomodava, porque só o imperador romano poderia ser chamado de o Senhor, não poderia nenhum outro ser chamado de Senhor. Mas os cristãos diziam que Jesus era o Senhor, e isso deixava o imperador romano com ciúmes. Por isso, muitos cristãos, no início da era cristã, foram mortos, porque eles não podiam deixar de falar das coisas que tinham visto e ouvido. Não podiam calar, não podiam ficar quietos, por mais que corressem risco de vida, como Daniel, que foi jogado na fornalha, esteve na cova dos leões, assim também os primeiros cristãos, por mais que eles corressem risco de vida por comunicar o amor de Deus, eles não poderiam calar deste amor. Que nós também, hoje livres, numa democracia que vivemos, possamos testemunhar do amor de Deus, falar daquilo que temos visto e ouvido da palavra, porque esse versículo não trata, em primeiro lugar, da nossa experiência, do que temos visto no mundo, mas da palavra. Aprendemos algo da palavra, comuniquemos, olha esse versículo, que legal, vem aqui comigo, ou manda lá pelo WhatsApp. Vamos comunicar, estamos livres para fazer isso. Não temos impedimento nenhum, nem temos um Nabucodonosor dizendo não pode e que vai nos jogar na fogueira, nem temos um imperador romano que vai querer também nos queimar ou nos condenar por causa disso. Somos livres para comunicar o Evangelho. Vamos comunicar com todo o amor, com toda a convicção. Vamos falar daquilo que Deus também tem feito. Vamos orar? Querido e amado Senhor, nós louvamos e agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de ouvir Tua palavra também neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, que nunca nos afastemos do Senhor, que Tu sejas o nosso único Deus por toda a nossa vida. Nós renunciamos aos falsos deuses da nossa vida e declaramos que só o Senhor é Deus. Pai querido, e obrigado pela palavra que é ouvida e comunicada. Obrigado pelos apóstolos que, mesmo sendo perseguidos, ameaçados, mortos, ó Deus, mesmo com todas as ameaças e perigos, não desistiam de comunicar esta palavra. E nós temos esta palavra até hoje, que é orientação à nossa vida, mesmo em 2021. Que possamos comunicar desta palavra, que possamos amar esta palavra, que ela possa ser significativa na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido e querida, como foi bom nós termos este momento devocional. Que Deus abençoe o seu dia. Fique na paz do Senhor.